Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2/9, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 33 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 33, promessas de paz e prosperidade. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor, que fez a terra, que formou e a estabeleceu. O Senhor é o seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês derrubaram casas dessa cidade, até o pátio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos seus inimigos. Esperam lutar contra os babilônicos, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos. Pois em minha ira ardente eu decidi destruí-los. Abandonei-os por causa da sua maldade. Virá o dia, porém, em que eu os curarei as feridas de Jerusalém, e lhes darei prosperidade e paz. Restaurarei o povo de Judá, Israel a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei da sua maldade contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me dará louvor, glória, honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade em que eu lhes dou. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Essa declaração está contida em Salmo 106, Salmo 100, versículo 5, Salmo 36, versículo 2 e Salmo 118, 1, né? Nós vemos essa mesma declaração. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Em algumas versões, misericórdia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, embora hoje esta terra esteja desolada e tenha sem pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar os seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Negueb, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá, eu, o Senhor, o falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, levanto um renovo de um descendente justo. Sabe quem Jeremias está falando? Sabe quem Deus revelou aqui para Jeremias? O próprio Jesus. Ele sim é da linhagem de Davi. Ele é um renovo, um descendente justo. Da linhagem do rei Davi, ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Que coisa linda, não é? Olha só, porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. Essa foi uma promessa dada pelo próprio Deus a Davi. Está lá em 2 Samuel 7, né? Que não faltaria descendente para o trono de Davi. E sempre haverá levita, sacerdote levita, para oferecer holocaustos e ofertas de cereais e sacrifícios.
Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular a minha aliança como o dia e a noite, de modo que não viesse depois do outro, então eu anularia a minha aliança com o meu servo Davi. Olha a profundidade, não é? Tantos anos já se passaram e a aliança que Deus fez com Davi, ela está mantida e lembrada pelo Deus Todo-Poderoso. Isso para mim é um testemunho, isso para mim é um alento, porque a aliança que eu faço com Deus perpetua a eternidade, alcança a minha geração futura. Isso mesmo, como é bom ter uma aliança com Deus, não é? E aí, o capítulo 34 são advertências a Zedequias, que era o rei, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra a cidade de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. E exatamente assim aconteceu. Ouça, porém, estas promessas do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá, assim do Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra aos seus antepassados e reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônico cercava Jerusalém. Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinha sido conquistada. E aí, nós vemos que Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas, seus escravos. Ninguém devia manter escravidão de ninguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um seu escravo, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta homens e mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Isso era uma transgressão, porque a lei de Moisés dizia que eles não podiam escravizar os seus próprios irmãos. E para você ver como eles se afastaram dos mandamentos de Deus, eles estavam escravizando o seu próprio povo. Hebreus escravizando hebreus. E aí, diz o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados, muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito, e disse-lhe que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvido e não me obedeceram. Há pouco tempo vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva o meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram o meu nome ao pegar de volta homens e mulheres que haviam libertado e os obrigou a ser escravo novamente, né? Vocês serão objeto de horror para todas as nações, porque não cumpriram os termos da minha aliança. Então, ou seja, eles mesmos iriam experimentar na própria pele o que era ser escravo. E aí, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. Capítulo 35, né? Nós vamos ver a fidelidade dos recabitas. O Senhor deu esta mensagem a Zedequias, rei, quando Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os a uma sala interna e ofereça-lhe vinho. Então fui buscar
Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representava toda a família dos recabitas. Levei-o ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homens de Deus. Ficaram ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maacéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças, jarras cheias de vinho e o convidei a beber, mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinhos, pois nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casa, não plante lavouras, não possuam vinhedos. Viviam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nessa terra. Assim temos obedecido, e tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinhos, nem nós, nem as nossas esposas, nem os nossos filhos e nem as nossas filhas. Não construímos casa, não possuímos vinhedo, campo, nem plantamos lavoura. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente todas as ordens dos nossos antepassados. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo do exército babilônico e sírio e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então disse o Senhor esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, rei de Israel, o Deus de Israel: vai e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem dos seus antepassados. Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente, se recusam a obedecer. Que grande exemplo, não é? Que eles receberam aqui desse povo? Pois é, eles também nos ensinam até os dias de hoje. 36, Baruque lê a mensagem do Senhor. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu uma mensagem a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel e Judá e as outras nações. Comece com a primeira mensagem do templo de Josias e escreva até hoje. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então perdoarei sua maldade e os seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias. Enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso aqui, não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia a mensagem do Senhor que ditei para você escrever nesse rolo. Leia as mensagens para o povo e de toda a cidade de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonam os seus maus caminhos. Baruque, filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu a mensagem do Senhor ao povo que estava no templo. Fez isso num dia de jejum sagrado no final do outono, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Gente, todos da cidade de Judá tinham ido a Jerusalém para participar da adoração no templo naquele dia. Baruque leu todas as palavras que Jeremias havia escrito no rolo. Desceu quando Micaías, filho de Gemarias, neto de Safã, ouviu a mensagem do Senhor escrita no rolo, desceu à sala do secretário do palácio, onde estavam reunidos os oficiais e administradores que lá estavam, o secretário Elisama, Delaías, filho de... e vários outros, né? Quando Micaías lhe falou da mensagem que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cusi,
para dizer a Baruque: venha e leia a mensagem para nós. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até ele. Sente-se e leia este rolo para nós, disseram os oficiais a Baruque. Quando ouviram a mensagem, olharam um para os outros assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disse Baruque. Mas primeiro diga-nos como você recebeu esta mensagem. Eram diretamente de Jeremias, Baruque explicou. Jeremias ditou e eu as escrevi, com tinta nesse rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias devem se esconder, disseram os oficiais a Baruque. Não diga a ninguém onde estão. Então os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário e foram contar a rei o que tinham ouvido. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude levou à sala do secretário e leu para o rei. Para todos os oficiais presentes, era um sinal do outono e o rei estava numa parte do palácio usado durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço do rolo inteiro foi queimado. Nem o rei, nem o servo mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante o que tinham ouvido. Triste, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti. Livra-nos de ser insensível à Tua voz, ao Teu comando, como aconteceu com esses oficiais. Queremos estar pronto para ouvir a Tua voz, nos arrependermos, Senhor, e buscarmos sempre o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.